Mas vamos falar um pouquinho daquilo que a palavra de Deus tem a nos oferecer. Marcos capítulo 10, verso 35. Eu não vou ler do 35, nós lemos do 35 ao 45, eu quero ler do 42 para frente, tá? Qual que é o cenário aqui? É Tiago e João pedindo para Jesus assentar-se à direita de Jesus e à esquerda. Ou seja, o pedido de Tiago e João era que eles fossem uma espécie de diretores, governadores, presidente, né? Já que Jesus é o grande Messias, então eles estariam ali lado a lado de Jesus. O pedido deles foi um pedido ousado. E na verdade, esse capítulo, ou estes versos do 35 ao 45 do Evangelho de Marcos, nos mostra que nós não devemos pedir a Deus algo como eles pediram, mas nós devemos perguntar para Deus: qual preço tenho que pagar para assentar aí, do seu lado? Para assentar nessa tribuna, para estar aí do lado direito, do lado esquerdo do trono, né, da graça de Cristo. A pergunta certa deveria ser essa, e não, eu quero sentar aí. Nós nunca devemos pedir a Deus para ser algo grande, mas nós devemos perguntar a Deus, qual que é o preço para ser o que aquela pessoa é. Quando você vê alguém atuando, operando, fluindo nos dons, nos milagres, fazendo aquilo que para você parece algo extraordinário, mas aquela pessoa já tem fluído, já tem operado de forma natural, e você pergunta: eu quero ser Deus daquele jeito. Quando você pede para Deus ser daquele jeito, você está fazendo a mesma pergunta que Tiago e João fizeram, e portanto fizeram errado, porque Jesus vem e apresenta o cálice, e esse cálice na língua hebraica significa preço, custo. Vocês vão pagar o preço, o custo para assentar aqui à minha direita e à minha esquerda? Então quando Jesus responde para eles, no verso 42 diz: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E hoje cedo nós fomos muito enfáticos em relação a estas palavras-chave, como domínio, dons, propósito, né? Fizemos perguntas certas para respostas precisas. Fizemos perguntas certas acerca de nós, não é isso, Monselho? Quem esteve aqui e quem esteve pela internet. 5 perguntas que definem a nossa identidade, perguntas que definem a nossa origem, que vai muito além do que Darwin propôs, perguntas que definem o nosso propósito, que na verdade não tem ninguém aqui, que está aqui, ou que está pela internet, que tenha nascido antes do propósito de Deus ser estipulado. Ou seja, Deus primeiro criou, definiu o seu propósito para depois te criar, gerar e você inaugurar aqui nessa terra. Tem baiano que fala assim que baiano não nasce, né? Baiano inaugura, é isso, Micael? Estreia. Baiano não nasce, baiano estreia. Eu lembrei disso aqui agora, né? Então a sua estreia aqui nessa terra, que é o seu nascimento, ele só acontece depois, entenda isso, a sua estreia, a sua inauguração aqui na terra, ela só acontece depois de Deus já ter feito uma reunião consigo mesmo e definido quem seria o João, o Paulo, a Maria, o José, a Beatriz, a Sônia. Então a gente precisa entender que quando Deus cria algo, é porque Ele já terminou aquilo. E nós vimos isso nessa manhã, isso não é língua estranha para nós. Nós vimos isso em Isaías 46. Desde o início faço conhecido o fim. Ou seja, antes de criar algo, Ele já definiu a razão daquilo, o intento daquilo e o resultado daquilo. Como criar qualquer coisa que esteja nesta igreja. Essa roupa que você está vestindo, os bancos que você está sentado, o microfone que eu estou usando, o telão que está aqui atrás, as lâmpadas, tudo isso, antes de existir, teve alguém que pensou em uma necessidade, em uma dor, em algo que estava sendo preciso. Então ele
primeiro olhou o propósito. Para que eu vou criar uma lâmpada? Para iluminar, para tornar a vida das pessoas mais fáceis, para fazer com que as pessoas tenham uma vida mais iluminada, né? Uma vida mais tranquila, que não precise mais ali daquela combustão, para que o fogo seja gerado. Então, o que acontece? O propósito, a razão pela qual aquilo vai ser criado, o intento daquilo ser criado, e o resultado esperado de quem está propondo aquilo, isso tudo faz parte de um propósito. Isso é criado antes mesmo do próprio objeto, ou seja, isso é estabelecido antes do próprio objeto ser criado. E é o que nós vimos nesta manhã em alguns minutos, e nós estamos apenas recapitulando algumas coisas para nós entendermos que quando Jesus fala acerca daquele pedido de Tiago e João, e ele diz: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E quando eu falo essa palavra domínio, nós temos que lembrar de Gênesis capítulo 1 e entender que Deus criou toda a humanidade, e quando ele projetou a criação do homem lá em Gênesis 1 verso 27 ao 29, ele disse que ele criou o homem para dominar. Sobre o quê? Essa manhã eu não li, né? Eu preciso ler. Gênesis 1. Disse Deus, através de um conselho, ou seja, propósito é um conselho, é uma reunião. Então, a partir de um conselho, ele definiu: façamos o homem. Mas quando ele fez o homem, ele já tinha estipulado, definido o propósito do homem estar aqui na terra. Quando ele cria a terra, ele já estava pensando no homem. Quando ele cria os animais, ele já estava pensando no homem. Quando ele cria os peixes, o mar, quando ele cria o sol, as estrelas, ele estava pensando no homem. Quando ele coloca a terra exatamente numa distância perfeita, nem mais nem menos distante do sol. Se tiver mais distante, a humanidade congela. Se estiver mais perto, a humanidade não suporta. Então tudo que ele criou, a distância que a Terra está do Sol, o giro da Terra em sua órbita, o giro da Terra em torno do Sol, as estações, tudo que Deus criou, ele estava criando, porque ele já tinha definido que iria criar um homem para habitar aquilo que ele estaria criando. O propósito da criação da Terra, dos animais, dos seres, do mar, das estrelas, do Sol, o propósito da criação, até das galáxias, é você. Ele criou tudo, para deixar tudo perfeitinho, para você habitar. E será que nós estamos dando o devido valor a esse Pai Celestial, que fez tanto por nós, preparou o nosso berço? Quando eu falo preparou o nosso berço, não estou falando do berço que mamãe e papai prepararam, eu estou falando do berço desta terra, pátria amada Brasil, né? Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada Brasil. E outros que estão em outros lugares, como temos irmãos que participam em outros países, mas vocês são daqui, pátria amada Brasil. Então, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança, ele disse: domine. Nós vimos aqui Jesus falando, os governantes, os que são considerados governantes, eles dominam sobre as nações. E Deus disse: domine o homem sobre os peixes. Está na tela? Não, né? Não tem problema, não precisa. Eu ia pedir para vocês lerem comigo. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ele não colocou o homem aqui. O domínio de homens sobre homens, a escravidão de homens para com homens. Eu mudo o termo para você entender de forma mais geral, de ser humano para ser humano. O domínio, a escravidão, a opressão. E aí eu vou um pouquinho mais fundo para falar com pessoas que entendem muito isso. A religião opressora é antibíblica, anticristã. Deus detesta, porque Ele não criou o homem para isso. Ele não criou o homem para oprimir.
Ele não criou o homem para dominar. E isso também precisa ser dito, não sei se eu disse nessa manhã, mas precisa ser dito de forma muito clara: nem a própria esposa deve ser dominada pelo marido, mas a esposa deve sujeitar-se. Gente, imagina que maravilha é quando Paulo fala lá em Efésios capítulo 5 que o marido ame a sua esposa como o seu próprio corpo. Gente, quem que fica aí batendo no seu próprio corpo, agredindo o seu próprio corpo, traindo o seu próprio corpo? Então imagina essa perfeição que Paulo propôs em Efésios 5, e quando ele fala da união do homem para com a mulher, ele está dizendo da noiva terreal, que é os eleitos, escolhidos, os salvos, os justos, que aceitaram Cristo como seu Salvador, e Cristo, a união de Cristo e a sua noiva. Quem que é a noiva? É um corpo formado por quem? Membros. Que membros são esses? Todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Então, quando a gente vê Paulo falando que o homem ame a mulher, respeite-a como se fosse fazendo consigo mesmo, com seu próprio corpo, aí ele diz: e que a mulher se sujeite a este homem que a ama. Não tem dificuldade de sujeição quando isso acontece. A dificuldade é quando não existe amor de um lado e não existe sujeição do outro. Mas o domínio, a escravidão, o autoritarismo sobre, não. O único momento que fala de domínio entre homem e mulher, Paulo dizendo em 1 Coríntios capítulo 7, diz assim, que a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Palma para os maridos. Só que ele não para, ele diz: não tem domínio sobre si o próprio homem, mas tem a mulher. É o que fala de domínio. 1 Coríntios capítulo 7. Mas nós estamos falando dessa palavra-chave, que é domínio. E quando Deus fala que o homem, ele foi criado, foi gerado para o propósito de dominar sobre tudo que está sobre esta terra, que esta terra foi preparada para o homem viver e se beneficiar de tudo que está sobre ela, ele foi muito claro em não colocar homem. Homem não deveria escravizar homem. Deus não se agrada disso. E quando falamos de exemplos práticos, aí nós lembramos de exemplos clássicos. Aí vocês podem pensar: mas eu queria exemplos da Bíblia. Eu não vou trazer exemplos da Bíblia, porque eu quero que vocês saibam de exemplos de pessoas atuais. Exemplos bíblicos você tem na sua casa e você pode ler, que foram servos dos dons. Quando nós falamos servos dos dons, significa que sempre quando alguém é um ídolo, alguém que se desponta, alguém que cresce mais do que os outros, seja no esporte, seja na educação, seja um QI elevado, seja uma superdotação, seja o que for, quando alguém desponta, quando alguém se torna alguém muito superior que os demais, então acaba se tornando um ídolo, sem dúvida. Então a maioria, quando são perguntados, eles dizem: como é isso? Você se tornou um grande líder? Você fez algum curso? Você falou: não. A gente começa a entender que existe algo em comum nessas pessoas. Eles não procuraram ser líderes, eles não buscaram seguidores. Os seguidores simplesmente os seguiram pelos resultados, pela entrega, pela disciplina. E um dos maiores jogadores de golfe, Tiger Woods, aclamado praticamente no mundo inteiro, não muito conhecido, principalmente por nós que não temos esse esporte em estima, né? Em alta estima. Mas ele disse assim, ele falou assim: sabe o que acontece? Acerca disso aí que você está dizendo, da liderança, de ser um líder, ser um ídolo até. Na verdade não é nada disso. Para chegar aqui onde eu cheguei, eu só tive que me tornar escravo, ele disse, do meu dom. Por quê? A pessoa perguntou para ele: por quê? Ele falou: porque enquanto todo mundo dormia, eu estava lá no campo de golfe 4 horas da manhã, batendo bola. Enquanto todo mundo estava viajando para o seu lazer, eu estava lá no campo, batendo bola.
Enquanto todo mundo estava nos seus prazeres, nas suas festas e fazendo o que gostam de fazer, eu estava lá no campo, batendo bola. É a maneira mais clara de entender o que é ser servo de um dom. E tem um monte de gente achando que quando alguém desponta, é porque deu sorte. É porque de repente apareceu uma oportunidade, é porque apareceu um padrinho, é porque alguém colocou ele lá. Mas nós temos que entender uma coisa. Uma vez um homem perguntou para talvez eu acredito que seja o maior astro do basquete. Quem sabe o nome dele? Quem sabe? Gente, vai falar que vocês não sabem. Michael Jordan. Eu só queria saber se é unânime. Mas eu acredito que seja o grande astro do basquete, não é? Mundial? Eu acredito que sim. Quando ele era bem novo, e isso fala de dons, por que eu estou tirando o foco dos dons espirituais? 1 Coríntios 12, Romanos 12, 1 Pedro capítulo 4, nós já falamos bastante dos dons espirituais, nós já falamos bastante da manifestação sobrenatural de Deus para ajudar com que a igreja cresça. Eu estou falando daquele talento, daquilo que Deus dá a todo ser humano quando ele nasce. Ou seja, Deus estabelece um propósito e ele volta lá atrás. Ele estabelece o propósito lá na frente, ele volta lá atrás e ele diz: façamos ele. Mas como é que ele vai chegar a ser aquilo? Eu vou colocar dons e talentos nele. Os dons e talentos vão ser o meio pelo qual, na sua jornada, ele vai chegar a cumprir o propósito que eu coloquei na vida dele. Qual que é o propósito de um grande astro, por exemplo, de um esporte, seja lá o que for? Quantas vidas são abençoadas através das suas organizações de caridade, de filantropia? É aí que eu quero chegar. Porque tem gente que pensa que dons devem ser manifestados apenas dentro de um recinto chamado de igreja. E não. Porque quando esse pequeno jovem, na década de 80, ele ainda era muito novo, ele queria muito jogar basquete. E aí ele conta que queria muito, e então ele foi ali até o técnico do time escolar, e ele disse: eu quero jogar, e ele realmente tinha uma tendência para aquilo, então ele arremessou algumas bolas ali em um jogo, e ele não foi como deveria ser. E aquele técnico então disse: você não serve para isso. Quantas vezes nós ouvimos nãos, e naquele não a gente para. Esse homem que foi criado, tendo o seu propósito estabelecido por Deus lá na frente, ele chegou na metade do caminho, e um técnico disse para ele: não, você não nasceu para isso. Só que tem uma coisa interessante que Deus dá a todo ser humano, principalmente aquele que é persistente, com aquele talento e dom que Deus colocou nele. Ele tem algo maior do que simplesmente alguém para dizer para ele se vai dar certo ou não, se vai dar certo ou não. Ele tem uma visão. Ele tem uma visão, como Davi teve. Você acha que quando Davi entrou naquela batalha com Golias, ele entrou naquela batalha assim, olha o tamanho dele, ai, que medo eu estou, nossa, será que vai, será que não vai? Falamos de Davi, né, Micael lá. Mas sabe o que eu penso? Que quando Davi matou o urso, ele alcançou uma resistência de fé e coragem maior. Quando ele matou o leão, ele aumentou a sua resistência de fé e coragem. Quando ele chegou diante do Golias, ele disse: ele não é mais forte do que o urso e o leão. Então nós temos que entender o seguinte, que experiências de vitória geram fé, para que você tenha experiências de vitórias maiores. Se você nunca teve nenhuma, procure ter. Se você nunca parou e disse assim: Senhor, daqui para frente não sou eu mais, essa bifurcação, eu não sei se eu vou para cá, eu não sei se eu vou para lá, somente o Senhor vai me dirigir, induzir a tomar essa decisão, daqui para frente eu não consigo mais. Olha só o diagnóstico, apresenta para Deus, aqui o diagnóstico, não tem mais solução.
Não tem. A medicina, os médicos no Brasil, no mundo inteiro, não tem solução. Senhor, está aqui o diagnóstico. Quando você vence esse diagnóstico, como nós temos tido, pessoas que estão sendo curadas através do dom de cura, ou do dom da fé, e aí aquele diagnóstico é vencido. Quando aquele diagnóstico é vencido, vai vir um outro. E quando vem um outro, você diz assim: ei, o diagnóstico lá atrás é o mesmo desse. Se eu vencer aquele, eu venço esse também. Pronto. Mas alguém que nunca teve uma experiência de vitória vai enfrentar Golias? Não vá. É melhor fazer como os irmãos de Davi: recuem. Quando o técnico de Michael Jordan fala: não, você não consegue, sabe o que ele fez? Ele falou: está na hora de fazer, 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 até tornar-se. Naquele momento então, ele começou às 4 horas da manhã ou até mais cedo, treinar todos os dias, arremessar, 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 arremessar. Diz a história que as mãos dele sangravam. Ah, coitadinho, não. Ele não estava ali procurando que alguém tivesse dó. Ele só queria provar para ele mesmo, para aquele técnico, e talvez hoje para o mundo inteiro, que o propósito que Deus colocou na vida dele, antes de inaugurar ele na terra, precisava ser cumprido, doa a quem doer. Então ele começou a arremessar, arremessar, mudava de lado, jogava de lá, jogava de cá, e ali somente ele sozinho, sozinho, sozinho. E tem uma frase interessante, e eu quero deixar essa frase com vocês: você se torna grande em segredo. Você se torna grande em segredo, e quando você estiver preparado, Deus vai te expor. Você se torna grande em segredo, nas madrugadas, nas dificuldades da vida, nos desafios que a vida coloca à sua frente, naquele momento que só você e Deus sabe o que você está passando, naquela dor, naquela angústia, naquele sofrimento, e ali você vai entendendo que não é o fim, não é o fim, é o meio que Deus encontrou de te colocar num deserto, para te aperfeiçoar como uma linda e cara e raríssima pérola forma dentro de uma ostra, através de sofrimento ali, através de algo desconfortável. Então você está ali no deserto, sozinho, caminhando, trilhando aquela jornada sozinho. Então você vai tornando-se grande, tornando-se grande, tornando-se grande, até o momento que Deus pega você e fala: agora eu posso te expor. Um dia, quando teve um jogo, depois de treinar tanto entre os ratos, baratas, bichos naquele local, só ele, sozinho. Ele estava no banco de reserva, e o técnico não queria colocar ele, porque ele ia arremessar errado. A experiência que ele tinha tido não era boa, mas agora ele havia treinado. Mas o técnico não queria. Então, acontece algumas coisas ali naquele jogo, e alguém se machuca, e o técnico diz: você tem que entrar, mas não arremesse. Não arremesse. Quantas vezes nós fomos tolhidos de usar os dons, porque erramos uma vez. E na verdade o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, que os dons devem ser exercidos como você faz com os seus músculos naturais. Os dons devem ser treinados, até que você se torne, e faça como esse. Eu estou fazendo essa analogia para você entender que não é só no âmbito espiritual, mas do natural. Tudo, Deus criou toda a humanidade para beneficiar alguém. O propósito de todo mundo é: quem que você vai beneficiar? Qual as pessoas, quantas pessoas, quais as comunidades, o que você vai fazer? Então ele entrou ali, e de repente, faltando poucos segundos para acabar o jogo, ele recebe a bola. E talvez naquele momento em que ele recebe a bola, e que ele vê a oportunidade de arremesso, ele sabia que ele havia treinado, mas o técnico grita de lá: não arremesse. E dentro dele uma voz dizia:
arremesse. Aí o técnico gritava, não arremesse. Talvez isso durou 1 ou 2 segundos, mas talvez esse diálogo interno durou uma eternidade dentro dele, enquanto ele estava ali, se passava a bola para alguém, ou se arremessava. O certo é que quando ele estava treinando às 4 horas da manhã com os ratos e baratas, ele começou a treinar fechando o olho, e ele não errava nem fechando o olho mais. Ele começou a acertar as cestas de olho fechado. E não simplesmente caiu do céu aquilo que ele se tornou. Ele simplesmente mudava de lugar, fechava o olho, arremessava, ele fazia. Ele mudava de lugar, arremessava, fechava o olho, ele fazia. Ele disse que ele simplesmente ouviu o técnico dizendo, não arremesse, algo lá dentro disse, arremesse. E aquela briga interior. Ele simplesmente fechou o olho. Lembrou dos ratos, das baratas, dos momentos a sós. Creio que como Davi, quando estava diante daquele Golias, e Saul dizendo, use a minha armadura, faça, e os irmãos dele, deixa de ser presunçoso, você é apenas um garotinho e vem aqui, achar que é alguém, você só veio trazer um lanche, você só está fazendo um papel de iFood, né? Você só está entregando um lanchinho aqui, você quer entrar na batalha? Ele fechou o olho. Ele não deu ouvido ao técnico. Às vezes, o técnico faz o papel do diabo. E às vezes você tem que ouvir apenas aquela voz interior que diz, arremesse, chute, faça a oração. É isso mesmo que você está ouvindo e entendendo. Aquela pessoa precisa de você. Parece que aquela pessoa está precisando. Sim, ela está precisando. Parece que tem alguém precisando de uma oração. Sim, está precisando. Vai lá, ora por ela. Pede a Deus por aquela pessoa. Então quando ele fecha o olho e ele ouve a voz daquele treinador dizendo não arremesse, e ele ouve dentro de si, ouvindo arremesse, arremesse, ele simplesmente fecha o olho, e ele tem convicção, que mesmo de olho fechado, ele conseguiria fazer aquele ponto, que daria a vitória para o seu time, e dali em diante, ele se tornar o astro que ele tornou. Poucos segundos para o término, e ele simplesmente de olho fechado, ele arremessa, e aquele ponto entra. Que legal, ele arremessou, o ponto entrou. Vamos olhar a trajetória dele chegar até ali? Quantos nãos ele ouviu? Você sabe que você hoje está vivo, e eu peço para você se colocar de pé, que eu já estou terminando. Talvez você esteja vivo por causa de uma mulher chamada Virgínia. 1952, a medicina não aceitava tantas mulheres na área cirúrgica, mas ela queria ser uma cirurgiã. Mas a medicina só dizia não, 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 não. Mas tinha uma área, Suzana, seus meninos são médicos, que era muito desfavorecida e muito mal paga, anestesistas. E ela falou, você, sala de parto. E essa Virgínia começou a ver que muitas crianças, a mortalidade infantil era muito grande. E ela assistindo aqueles partos e vendo aquilo tudo acontecendo, criança nascia roxinha e não faziam nada, aquela criança morria. Criança nascia sem respirar, aquela criança morria. E ela então começou a fazer as suas anotações e perceber que podia salvar aquelas crianças. E ela fez uma tabelinha, não sei se o Michael tem condição de colocar, essa foi mais uma das mulheres que foi serva desse dom que Deus deu para ela. Ela lutou para ser uma cirurgiã, não deixaram. Ela então se tornou anestesista, muito mal paga. Mas ela disse, eu vou estar na sala de cirurgia. E ela estava ali por um propósito, ela precisava salvar vidas. Talvez ela ter estado nessas salas de cirurgia em 1952 é a razão pela qual você está aqui hoje. Talvez. Quem sabe qual o seu Apgar quando você nasceu? Ninguém. O seu foi 9? Você sabe qual é o seu Apgar? Michael, você tem como colocar a tabelinha do Apgar aí, da Virgínia Apgar? A Virgínia Apgar foi simplesmente uma mulher que foi serva de um dom que Deus havia dado para ela. Ela simplesmente deixou tudo
para salvar vidas. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu quero que vocês entendam que dons não é apenas dentro do recinto, mas, em especial, aquele que você flui, opera fora daqui. O que você está fazendo por alguém? Eu não sei se ele conseguir, ele vai colocar aí, mas nós já vamos encerrar. Quando Virginia Apgar entendeu que aqueles 5 pontos, que é um acrônimo, né? É APAGR. São 5 pontos que os médicos anotam, né? Ali quando a criança nasce no primeiro minuto e no 5º minuto de vida. Primeiro minuto é anotado. No 5º minuto, soma-se aqueles números e entre 7 e 10 é uma criança perfeitinha, nasceu bem, não precisa de nenhum cuidado. Entre 5 e 7, 4 e 7, uma criança que possivelmente está aí, ó, teste de Apgar. Primeiro, cor da pele. Se a criança está muito azul, né? Ela pontua 0, frequência cardíaca, se o coração não está batendo, a irritabilidade reflexiva, ou seja, os reflexos daquela criança, se ela não está mexendo nada, tônus muscular, se ela tem boa movimentação e a respiração. São 5 pontos que devem ser pontuados pelos médicos no primeiro minuto e depois no 5º minuto. E isso salvou milhares de crianças até aqui. Aí você vai falar, quê? Isso? Aí eu digo, sim, isso. Uma mulher que tinha um dom. Ela queria ser uma cirurgiã. Ela ouviu muitos nãos. Ela não ficou chateadinha e ficou lá de agachadinha no quarto escuro, ouvindo música melancólica. Ela simplesmente disse, eu quero estar numa sala de cirurgia. Nem que eu faça o papel de limpeza. E através desta mulher, Virginia Apgar, tem muita gente que está viva hoje. Porque a partir do momento que o teste de Apgar é feito, ou corre com essa criança para uma UTI, ou corre com essa criança para um respirador, e enfim, o Apgar mostra direitinho para qual departamento essa criança deve ir depois do 5º minuto de vida. E se você olhar na sua carteirinha, principalmente, não vocês, né? Idade da Mércia é para baixo. Apesar que é de 52, né? Ela tá aí, ela aí, ó. Virginia Apgar, obrigado, guerreira. E eu tinha vários outros exemplos para dar aqui hoje, como Nelson Mandela, que cara fantástico. Martin Luther King, I have a dream. E ele não ficou somente dizendo, eu tenho sonho, tenho sonho. Ele morreu pelo sonho dele. Mandela ficou preso 27 anos por causa de um dom. Qual que era o dom que Deus tinha dado para ele? Livrar as pessoas da África do Sul da opressão do é isso aí, segregação racial da África do Sul. Gente, eu falaria isso a noite inteira, te dando exemplos atuais. E você vai entrar onde nesse exemplo? Onde você vai entrar? Qual legado você vai deixar? Ou você está deixando que os técnicos digam, não arremesse! Aí você pega a bola. Por que você não arremessou? O técnico mandou. Gente, quantas vezes nós deixamos de fazer pontos na vida, porque nós demos ouvido. Quando José contou o sonho para os pais, para os familiares, o que os familiares deles falaram para ele? Ah, José, você é um lunático. Você é um lunático, José. 30 anos depois, sei lá quantos anos depois, 23 anos depois, onde José estava? No topo, no trono do Egito. Prenderam Nelson Mandela em 63 aproximadamente, onde Nelson Mandela estava em 94, depois de 27 anos preso. Gente, 27 anos preso injustamente é enlouquecedor. Aquele homem saiu de lá, sabe o que ele fez? Vou ser presidente e acabar com o apartheid. E sabe de uma coisa? Ofereceram 3 vezes liberdade para ele. Se você sair e parar de falar contra o apartheid. Ele disse, eu não quero sair. E tem gente com mimimi, porque Deus não respondeu a oração de ontem, falando assim, não creio mais em Deus. Eu peço que você feche seus olhos. Pai Celestial, ajuda-nos, ó Pai, a servir aos dons que Deus colocou em cada um de nós. Ajuda-nos a ser servo destes dons que Deus colocou, nos revestiu, ó Pai, não para usar em nós mesmos, não para usar em benefício próprio, não para usar em favor de si mesmo,
mas ser servo dos dons é entender, é compreender que o talento, o dom, a vocação que Deus colocou em você não é para o seu benefício, é para beneficiar milhares de outras pessoas, é para ajudar as pessoas, é para dar força às pessoas, é para ajudar os carentes, é para ajudar os necessitados. Não pense que isso que Deus te deu é para engrandecimento próprio, mas é para exaltar o nosso Deus, é para glorificar o nome dEle, é para bendizer ao nome santo do nosso Deus, e que nós tenhamos consciência disso. Não nascemos para dominar seres humanos, mas nascemos para dominar os nossos dons, e sermos servos deles, e servirmos de bandeja estes dons a toda a humanidade, a todos que nos cercarem, e que isso nos faça feliz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saúde aos enfermos, libertação aos oprimidos, e que a graça de Deus te acompanhe no decorrer deste restante de ano, em nome de Jesus, amém. E a igreja diga amém. Amém. Despeça um do outro, abrace. Não deixe de abraçar alguém e dizer que a graça de Deus vá contigo, seja contigo, te ajude nesta caminhada.